NFL, etc. 233, terça-feira, 1º de julho de 2025. Eu sou o Ticas e se você acha que não está acontecendo nada nessa tal de NFL, eu venho informar que você está redondamente enganado. E a gente cumpre o nosso papel de vir aqui justamente não só para te mostrar que tá rolando bomba atrás de bomba nessa liga, como também desarmando, desmontando, desarticulando e entregando tudo limpinho para você que já não aguenta mais de saudade de assistir um joguinho de futebol americano. Eu sei que tá rolando o Mundial aí, enquanto isso a gente vai se distraindo, mas a boa notícia é que estamos em julho. Final do mês já começa training camp, daqui a pouco tem jogo de pré-temporada e vai chegando mais perto, a gente já começa a sentir aquele cheirinho de temporada regular de NFL se aproximando cada vez mais. Agora, falei em desarmar a bomba, fiz referência à cultura inútil, fiz referência à nerdice. Tem um homem aqui desse podcast que já até brilha o olhinho, ele já abre um sorrisinho de canto de boca. Cultura inútil é com ele mesmo, o nosso nerdola das profundezas do audiovisual e da mente humana também, Luiz Vitorino, o nosso Magal. E aí, Magal? Você curtia assistir aquele MacGyver nos domingos de manhã monótonos ali dos anos 90? Ou você assistiu outra coisa? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, eu obviamente fui uma criança forjada nesses monstros sagrados da cultura. Rambo, Braddock, Schwarzenegger e, obviamente, o MacGyver, que era exatamente o cara que fazia o quê? Ele não usava força bruta, ele usava a inteligência, a sagacidade, o conhecimento técnico dele. Então é um cara que sempre me chamou a atenção. E fora o swag, né? Aquele cabelinho dele, o estilinho, a carinha de tranquilidade, sabendo que sempre vai se dar bem no final. Então, sim, Ticas, era um assistidor voraz de MacGyver. Me espelhei nele e apanhei muito tentando imitar as peripécias do MacGyver aqui em casa com os insumos aqui. Se não me falha a memória, além de assistir, eu tinha um carrinho e um kitzinho de ciência, que era coisa do MacGyver. Não era bem desarmar bomba, não, mas tinha algum brinquedo desse da época também, de joguinhos. Misturar geralmente um ácido com base ali, né? Mas geralmente importados daquele país que fica ali, perto do Chile ali, pro lado ali, né? Diretamente do Paraguai, e eu tinha um kit e um carrinho de fricção, hein? Será que tem gente aí na audiência que sabe o que é um carrinho de fricção? Não, né? A juventude de hoje em dia não conhece esses termos. Falando nisso, falando em juventude, só que ao contrário, mas tem a ver com juventude também. Eu já chamo o homem que já assistiu de tudo nessa vida. Esse homem que nasceu há mais de 10 mil anos atrás, nossa voz da experiência e geralmente nossa voz da insanidade também. Wallace Matos, o nosso Wally, que hoje eu já deixo a cargo de dar as boas-vindas ao nosso mais novo apoiador. Falou, olha, aqui no NFL etc. está mais que comprovado, santo de casa também faz milagre. Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL etc. Ticas, primeiro tem que citar Glaslit. Pra quem não sabe, vai pesquisar aí o que é Glaslit. E aí você vai ver que os conjuntos de brinquedos desses seriados eram todos feitos pela Glaslit. Segundo, falar que eu sou jovem há mais tempo desse podcast aqui e mais do que a galera toda por aí. E terceiro é que a gente dá educação, a gente fala os conselhos para procurar bons investimentos, para que a pessoa consuma conteúdo de qualidade na internet e o filho não escuta e apoia aqui o canal. Um beijo pro Arthur, papai te ama, mas vai gastar seu dinheiro com coisa melhor. Eu ia dar uns conselhos aqui de coisa melhor, mas por enquanto NFL etc tá valendo. Depois você começa a pegar coisas mais pesadas aí pra frente. O importante é justamente esse disclaimer. Não existe nepotismo no NFL etc diretoria. Arthurito, para ser aprovado, para poder fazer parte do grupo, teve que fazer o quê? apoia.se/NFL etc. Faixa Patrick Mahomes, cadastrou lá R$15 mensais e só assim ele foi adicionado. Porque o Wally não quis usar do seu poder de administrador do NFL etc diretoria para incluir o próprio filho. Ele falou, não, depois que fizer o cadastro, pingar os quinzão lá na conta do NFL etc, você será incluído. E dito e feito, agora temos um representante da maravilhosa torcida Cincinnati Bengals no NFL etc diretoria. Então já era de casa, agora mais ainda, boas-vindas para o Arthurito. Já tá sofrendo bullying no grupo, é isso aí. Tá, e entrou numa semana complicada pro Flamengo também, mas deixa isso pra lá. Tá? Faça parte você também. Se até quem é de casa
está contribuindo, você que está ouvindo semanalmente e não está pagando um pastel com caldo de cana para nós, por favor, né? R$15 por mês, ajude esse projeto a continuar acontecendo e ainda faça parte do melhor grupo de NFL, de problemas da vida, de futebol da bola redonda, de tudo, o NFL, etc., diretoria. Não quer se comprometer com o gasto mensal para apoiar esse projeto? Não tem problema, paga uma para nós através do Pix. Nosso Pixetra é o nfletcettrapodcast@gmail.com a chave e manda lá no corpo do Pix, nas observações, dependendo de como for no seu banco, um comentário, uma pergunta que a gente lê aqui na hora da gravação, beleza? E falando em gravação, mais um recadinho da paróquia. Atenção, você que gosta de acompanhar a nossa live ao vivaço aqui enquanto gravamos, como o Guilherme, o Arcanine, nosso Rodrigo Justo, nosso Jutz e o nosso Carlos César, o Shark. A partir da semana que vem, na próxima segunda-feira, o NFL Etc. chega pra live às 20h30 segunda-feira, tá? Por quê? Porque as garras do capitalismo, depois de 5 anos, 6 temporadas, elas me abraçaram, elas me apertaram, então teremos que providenciar essa mudança, a princípio só durante esse restinho de off-season, só até o training camp ali, final de agosto. A expectativa é que quando a temporada voltar em setembro, voltamos também para o nosso horário tradicional, terça-feira, 19 horas. Mas até lá, a partir da semana que vem, o NFL Etc. chega ao vivaço na live, segundas-feiras, a partir das 8h30 da noite. Fechado? Então não deixe de comparecer, vir aqui dar o seu like, mandar o seu recado, o seu abraço, para fortalecer a família. Beleza? Ó, o Flávio também já chegou na área, atrasado, pois já começaram as emissões para a Copa do Mundo de Seleções no ano que vem. Nosso Lelinho Turismo, caso você queira contratar serviço de qualidade, é lelinho.com.br e ele já está fechando aí o embarque para a Copa do Mundo ano que vem. Será que se tiver tempestade lá, como é que é? Tempestade de raios, vão adiar os jogos da Copa do Mundo também, olha? Aliás, para quem ficar no Brasil, isso vai ser uma boa, porque vai perder um pouquinho mais de horário de trabalho nos Jogos do Brasil. Tomara que torce para que todos sejam realizados em ambiente de muitos raios e trovoadas, chuvas e trovoadas. E o recado ao vivo pro Lelinho, você precisa voltar, porque tem patroa aqui reclamando que precisa organizar uma excursão aí contigo, Lelinho. Tá vendo? Nem só de rave vive o homem. Rave, micareta, grandes eventos do esporte mundial. Precisou viajar, só passagem, ele resolve também. Precisou viajar, lelinho.com.br. Diz que ele trabalha também. Aí de vez em quando. Aí também há controvérsias, né? Chega de papo furado, bora trabalhar. Hoje é dia de headlines, treta na TL e que papinho, hein? O Dolphins custou, mas finalmente conseguiu um parceiro para assumir não só o Jalen Ramsey, como também o tight end John Smith numa tacada só. E mais um movimento meio atípico, mais agressivo do que de costume aí, em se tratando de Pittsburgh Steelers. Além dos dois figurões, os metalúrgicos ainda recebem uma escolha de 7º round de 2027 e, em troca, mandam o Minkah Fitzpatrick de volta para casa e uma escolha de 5º round também em 2027 junto do Minkah. Ficou feliz com os termos, Wally? Finalmente encerrou essa novela? Já pode começar a pensar na temporada sem ter esses dois aí na dúvida do que seria esse contrato com o Dolphins? Ticas, ia ser muito difícil que o pacote não fosse esse, né? Porque quem quisesse assumir, quem fosse assumir o contrato do Ramsey, teria que levar uma compensação. E a compensação acabou sendo o Jonnu Smith, né, que é um cara talentoso, experiente e que fez uma boa temporada no ano passado, né? Não que o Jalen Ramsey não tenha feito 2 temporadas boas no Miami Dolphins, mas o contrato, o pacote de Jalen Ramsey estava muito grande, né? Para o próprio Dolphins, pesado no cap dele, e aí não tinha com o que trabalhar lá por Miami. Mas o grande problema é que ele acaba se livrando de 2 jogadores que seriam titulares absolutos, né? O Jonnu Smith ia ser o tight end 1 e o Jalen Ramsey é um dos líderes da defesa. Tudo bem que na defesa você arruma um substituto à altura, o Fitzpatrick já conhece a casa, sabe do Miami, foi para os Steelers e também foi um cara decisivo lá, assumiu liderança no vestiário. O problema é ficar em campo também, né, Ticas? O problema do Fitzpatrick é esse. Permanecer em campo, não tem permanecido em campo nas últimas temporadas, mas o Miami tem essa mania, né, de se auto-prejudicar. E aí a gente foi surpreendido
com mais um jogador que já deu problema, mais uma areia que já rateou, já rachou o bloco, chegando em Miami, que é essa vinda do Darren Waller aí, dando umas migalhas aí pro Giants, que tinha ele no roster, que aposentou no ano passado, e ele retorna da aposentadoria, e para minha surpresa, não tem um contrato com garantia de estar no roster, no 53, ao final dos treinamentos. Então é realmente uma tentativa do Darren Waller de voltar, e Miami vai ter que procurar um outro tight end, porque vai que o Darren Waller não ficou, digamos assim, em forma nesses últimos tempos. E pela vida pregressa da criança, acho que ele vai chegar abaixo do que tá um tight end desses que tava na UFL, né? É melhor ir procurar esse pessoal aí, né? Eu achei que eles iam ficar com o Faraó, olha. Então, pelo nome, Faraó Brown é o melhor nome do elenco inteiro, né? É só pedir pra ministra cantar, gritar, eu falei Faraó, mas eu acho, hoje em dia, na corrida, cabeça por cabeça, o Faraó tá na frente do Darren Waller, mas aí eu não sei. Só um detalhe, o Jonnu Smith, ele já tava cantando essa trade pro Steelers desde o final da temporada, comecinho do off-season. A surpresa aí foi o Jalen Ramsey, né? Porque botaram o pacote, né? O Arthur Smith draftou ainda o Jonnu Smith ainda na época, não são parentes não, tá, gente? Mas na época de Titans, depois seguiu o Arthur Smith, jogou no Falcons, e aí parece que já tava nesse contato para poder seguir o Arthur Smith também, coordenador ofensivo atual lá do Steelers. E o Jalen Ramsey aproveitou e embarcou no hype do Aaron Rodgers lá, num movimento que é meio atípico, né, Magal? A gente não vê o Steelers fazendo grandes trocas, grandes movimentações de grandes nomes, até essa fase já beirando aí início de training camp, praticamente. E o Darren Waller, que foi direto do seu time pro time, não direto, né, ele ficou um ano sabático aí, teoricamente aposentado. Eu lembro quando veio a notícia, a gente discutiu justamente isso aqui. Tá novo, hein? Não leva muita fé nesse tal da aposentadoria, não. Tinha acabado de se divorciar, tava naquela dor de cotovelo, mas no Giants, pelo menos, não deixou saudade nenhuma também, né? Pois é, ele é um jogador inconstante e que não brilha. Esse é o ponto dele, entendeu? Ele é inconstante e quando ele joga bem, ele não brilha. Ele faz ali o arroz com feijão, entendeu? E pro Giants 2025 isso não serve. Você tem que brilhar, você tem que ser skatable pra cima, entendeu? E aí ele não serve. Por isso que a gente fez essa limpeza aí do closet, né? E mandamos embora. Não serve pra nós. Agora, o que eu tô achando interessante é que devagarinho, o Steelers está querendo se mexer para, de repente, dar uma modificada. Vai adiantar de alguma coisa? Provavelmente não, né, gente? Provavelmente vai ficar ali naquele arroz com feijão de sempre, aí, de tantos e tantos anos. Mas, de maneira geral, eu tô gostando das movimentações, mais esse ano do que em outros anos. O problema do Steelers é a peça em torno da qual ela tá montando o time, né? Que é o senhor Arão, né? Daqui a pouco a gente fala dele, né, mano? Pois é. Aguardem o que papinho que a gente vai poder falar mais. Mas a dúvida é, o que é uma temporada de sucesso pro Pittsburgh Steelers em 2025? É finalmente ganhar um jogo de playoff que não ganha desde 2016, 17, sei lá? E aí, toda essa movimentação, todo esse hype, essa agressividade que não é muito padrão lá de Pittsburgh, para ganhar um jogo de playoff. Segura o Mike Tomlin, será? Resolve o problema? É uma temporada produtiva para despedida possível do Aaron Rodgers? O meu cheirinho é que segura. Eu acho que segura. Cara, eu não vou nem falar de chegar nos playoffs, assim, mas acho que muito como chegar dos playoffs, entendeu? Se chegar jogando relativamente ali consistente e der a sorte de às vezes pegar um jogo de playoff fácil na primeira rodada, pegar um wildcard fácil aí, cara, eu acho que acaba segurando. Porque vai cair naquela, né, Ticas? Vai tirar ele pra botar quem? Quem que você vai trazer pro lugar dele, entendeu? Então, é muito difícil você tá com um cara que não tá avançando, mas que ele não é ruim. Você pode falar que o Mike Tomlin é ruim. O cara não entende futebol americano? Pode. Só que ele também não vai pra frente, entendeu? Aí, o que é o Mike Tomlin? Entendeu? É esse que é o grande problema. Mas eu não acho que isso vai acontecer, sabe por quê? Porque essa pitadinha desse tempero aí, Aaron Rodgers, que nós vamos falar mais pra frente, ele não permite que a coisa fique sem gosto, entendeu? Ou ela vai ficar muito doce ou ela vai ficar muito azeda. A tal da estabilidade, qual que é o critério, né? O que é sucesso?
para uma franquia histórica, com um técnico mais longevo, com um quarterback polêmico e fazendo esse tipo de movimentação. Assim que saiu a notícia, inclusive, logo na sequência, o Adam Schefter, eu acho que ele não fez o breaking news da troca. Ele estava com um post prontinho, que ele soltou pouquíssimo tempo depois, falando que vários times, desde a greve lá do TJ Watt no minicamp, vários times estão em contato com os Steelers, ou fizeram contato com os Steelers, perguntando sobre a possibilidade de troca do jogador. Será que depois de fazer todo esse movimento, eles vão abrir mão da principal peça da defesa deles? É difícil acreditar que o TJ Watt vai sair agora. Eles trouxeram jogadores veteranos. Na verdade, aqui o Arcanine tá até lembrando, ó. Aaron Rodgers, Jalen Ramsey, Darius Slade, John Smith e DK Metcalf. Aí, segundo ele aqui, em Portugal fariam a piada que o Steelers virou o Clube Inatel, clube de férias de veteranos, né? Eu diria, Arcanine, que o Steelers montou um grande time para 2019. E aí, o problema é que nós estamos em 2025. E aí, o TJ Watt seria um das âncoras dessa defesa, um dos caras que tá novo, entre aspas, não tem se contundido, né? Tem tido várias contusões, mas é o cara que tá novo para poder levar essa defesa, aí capitanear essa defesa e contar com a experiência da galera que tá em torno dele. Eu não acho que o Steelers seria um lugar para ele, para trocar um cara como esse, mas o famoso, né? Vai tomar uma pancada no cap do Ramsey agora. E tem mais essa galera para poder acomodar. Não sei se tem até espaço de cap também pro TJ Watt ficar. Né? Esse postzinho tradicional da Dan Schefter, muita carinha do agente do TJ Watt já ter negociado, porque, peraí, a gente achou que quando o Jalen Ramsey fosse trocado, que o Miami ia ter que bancar grande parte do salário. Isso não aconteceu. Miami vai pagar, já pagou acho que um bônus pro ano de 4, vai pagar mais 3 de salário. O resto, que é quase 20, é todo dos Steelers. Então, muito provavelmente o agente do TJ Watt olhou, tá trazendo um cara que nunca jogou aqui, questionado aí também sobre temperamento, apesar de ser um ótimo cornerback, vai pagar isso tudo pra ele. E eu tô pedindo minha renovação aqui, e vocês estão fazendo jogo duro? Aí o Adam Schefter vai lá e faz o serviço dele. Lança que tem vários times interessados que fizeram contato justamente para tentar subir o patamar desse valor. Mas é muito claro para mim que quando estiver faltando uma semana para o início do training camp, ali 23, 24 de julho, breaking news! TJ Watt renovado mais 3 anos, média de 39 milhões e meio por ano. Para mim tá só aquela questão do jogo de empurra, o cabo de guerra sobre valores, e quando chegar ali, isso vai ser resolvido sem muito drama. O filho que fez 18 anos tá fazendo biquinho porque o pai comprou um Mareto. Ou porque comprou agora eu não vou lembrar comprou um Golf. Sabe que o Golf ainda faz sucesso com a juventude? Comprou um Golf pro irmão. E não pra ele. Entendeu? Meteu um BYD na mão do irmão. BYD, você tá muito moderno mesmo, olha. Quem também chegou na área aqui participando da nossa live, Pablo Bira mandando seu boa noite, Guilherme Duque dando seu bom dia direto da Austrália, porque lá já é amanhã, não, é hoje, mas vocês entenderam. Fernando Pedrotti, nosso Ticketmaster, e o nosso Jutes resume, Ramsey, jogador que eu adoro num time que eu odeio, o nosso Jutes, que também faz parte da torcida maravilhosa da Ravens Flock, Baltimore Ravens. E o Flávio Escolástico também chegou para dar o seu boa noite. Falando em Ravens Flock, falando em Baltimore, a NFL decidiu suspender o Justin Tucker por 10 jogos. E aí, quando a gente fala que aqui no NFL Etc., a gente tenta trazer a notícia, o debate, o bastidor, mas com as entrelinhas, com as repercussões, com os desdobramentos, e a gente não vê outros lugares, outros produtores de conteúdo, páginas de Instagram que são enormes, pensarem um mínimo para tratar uma notícia como essa. Porque quando você vê a NFL suspendeu o Justin Tucker por 10 jogos, você imagina o quê? Que a liga conduziu uma investigação particular, se muniu de informações, tomou essa decisão de maneira embasada e seria o resultado da investigação. Mas isso não é verdade. O que aconteceu foi que o Tucker aceitou um acordo com a NFL para a NFL dar a investigação como encerrada e não se falar mais nisso. Aí logo após o anúncio da suspensão dos 10 jogos, o advogado do Tucker lançou uma nota se dizendo muito decepcionado com a liga, com a condução do processo, e continuou afirmando que o Tucker era 100% inocente das acusações de assédio.
Só que decidiram aceitar o acordo de 10 jogos para poder deixar esse assunto para trás logo. Agora, pensa comigo. Se você quer deixar o assunto para trás logo, aceitar 2 jogos, sei lá, 4 jogos, eu acho que até faria sentido. Agora, você usar esse argumento depois de aceitar uma punição de 10 jogos, vamos lembrar, o Deshaun Watson, ele teve 11 depois do final da investigação da NFL. Ele teve 11 jogos de suspensão. O Justin Tucker fez um acordo para aceitar 10. Para mim, só reforça a impressão que não só o Tucker tem culpa sim nesse cartório, como essa culpa não é pouca. Daqui para frente, uma vez que a NFL não investiga mais de maneira particular, os advogados das vítimas estão considerando se vale a pena, eu nem sei lá, no sistema judiciário americano, se isso caduca, porque é tudo de 2016, né? É coisa mais antiga. Então, eu não sei se ainda cabe processo na esfera civil. Mas, na NFL, a punição está decidida 10 jogos, porque o Tucker aceitou o acordo. Para mim, está muito claro que ele só aceitou, porque ele sabia que se a investigação fosse até o final, seria muito pior. Né? Com certeza, Ticas. E olha que eu sou o cara que sempre levanto uma coisa que é um ponto que é muito importante, que é o seguinte: nem sempre que o cara aceita o acordo é porque ele é culpado. Às vezes é porque ele bota na balança e o acordo sai mais barato para ele em termos de imagem, inclusive de perda financeira que ele pode ter, mas especialmente em termos de imagem, mais ou menos para a gente entender aqui, né? Naquela lógica nossa de se você tem seguro do seu carro, você bateu, você sabe que você está certo, mas o outro motorista está muito encrenqueiro, está te arrumando muita dor de cabeça, você fala, amigo, faz o seguinte, segue sua vida aí, eu vou acionar meu seguro e foda-se. Pronto. Eu prefiro pagar a franquia mesmo estando certo para não ter a dor de cabeça. Então, ainda que exista essa possibilidade, claramente não é o caso do Tucker. Né? Primeiro porque ele já começou super errado, que quando começaram a surgir as denúncias, ele já foi o primeiro a dizer, não, isso é mentira, não aconteceu nada, é tudo invenção de moda. Né? Já começou errado. E com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais radioativo. Né? As pessoas foram se afastando dele, porque, cara, ficar perto dele não dá. Acho que a última, antes do corte dele, né, lá nos Ravens, o próprio Jim Harbaugh tinha falado assim que a situação era complicada e não quis entrar muito em detalhe. Então, assim, porra, cara, obviamente o negócio é feio e eu acho que a situação dele é muito mais complicada porque, apesar dele estar com a punição aí, ele está sem time agora, né? Então ele está num cenário de eu preciso arrumar um time que me tope com toda a radioatividade que eu tenho e sabendo que eu vou cumprir esses jogos quando começar a temporada. Se eu não me engano, acho que a partir de 26 de agosto que começa a valer os jogos, os jogos de punição. Então, e aí fica essa pergunta, né, Tigres? Será que vai ter algum time que vai topar esse nível de radioatividade, aguentar todos esses jogos de punição, para depois meter o Justin Tucker na sua jersey, sabendo que muito provavelmente vão aparecer novas pessoas acusando, novos processos, e isso não limpou a barra dele, isso não livrou ele do processo, não livrou ele do problema. Né? Eu acho que, cara, acho que a gente viu o final trágico aí, triste da carreira do Justin Tucker. Assim. Sem time, isolado na liga, radioativo, e não sei se a gente veria ele voltando a jogar, apesar da gente ter visto aí o Deshaun Watson. Cara, eu vou dar um outro ângulo dessa punição, porque eu acho que isso aí é meio que para salvar o Hall of Fame dele. Porque ele faz uma, entre aspas, punição pesada, ele aceita uma punição pesada para poder, na frente, não falarem que ele está devendo alguma coisa para a liga, porque praticamente, como o Magal frisou aqui, o cenário hoje dele é de fim de carreira. A temporada passada dele foi bem ruim, muito abaixo de outros kickers novatos que o atropelaram no ano passado. Vou lembrar que não é que o Justin Tucker caiu pro padrão de Justin Tucker, ele caiu no padrão dos kickers ruins da liga e viu uma nova geração que tá chutando field goal de 50 jardas como se fosse de 20. Então, para você ter contratado ele, né, pra você contratar ele para sua equipe, não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. Devem ter uns 10 kickers que ainda não foram nem draftados que estão chutando no momento melhor do que ele. Se ele vai ter que ficar afastado das facilities dos times, né? Porque a suspensão na NFL requer isso, né? Além dos jogos, você não pode ficar treinando
em lugar de treino nenhum de nenhum time. Até a semana 10, né, no mínimo, ou até semana 11, porque vai ter que ter bye no meio dessa temporada. Para o time te botar, meu irmão, só rezando pro Jerry Jones, só rezando pro Dallas Cowboys da vida te assumir. Então tá pintando um fim de carreira para ele, e aí ele vai ter essa desculpinha aí de falar que foi suspenso 10 jogos pela liga, foi punido, pagou a punição, e aí tentar salvar um Hall of Fame da vida, que pelos números e pela carreira ele merece, pelo fora de campo é que realmente ele devia ser ignorado. Eu acho que independente do acordo, o Hall da Fama dele já era. Se o Vinatieri, que jogou muito mais tempo, que tem um recorde de maior pontuador da história da liga, não entrou first ballot, não entrou de primeira, eu acho que a chance do Tucker, com essas acusações, caiu agora de vez. Pro kicker já é complicado. Pro kicker, com essa bagagem, com essa história aí de pano de fundo, eu acho que já era. Porém, eu acho que a carreira dele não acabou. Porque eu consigo visualizar muito claro, ainda mais pelo tempo da punição, 10 semanas, então seria só semana 11. Um time que tá ali na tábua da beirada para uma vaga de playoff e perde o titular por lesão. E aí, são os jogos que importam. É onde você precisa do cara experiente, por mais que o aproveitamento dele não esteja grandes coisas, mas é onde o calouro que tá com aproveitamento top, e se tivesse top, na verdade, não estaria disponível, né? Então um calouro que tem um aproveitamento melhor aí no histórico, mas que nunca jogou essa fase final e playoff e final de conferência e Super Bowl, aí esse time vai atrás do Tucker. Ele vai botar na ponta do lápis, o que eu preciso aqui? Vai ter uma repercussão negativa, mas a gente está colocando em jogo aí uma temporada inteira, de repente, uma corrida até o Super Bowl. Just Tucker, vem cá. Sem entrevista, vamos lá, faz o seu e ajuda a gente aí. Eu vejo isso muito claro para... Não vou ficar escolhendo time a dedo aqui, mas eu acho que muitos times fariam isso sem a consciência pesar muito se chegasse nessa situação aí de precisar de um kicker experiente que poderia colocar a perder uma chance de playoff e, de repente, uma corrida até o Super Bowl. Acho que não foi o último chute do Just Tucker que vimos no final da temporada passada ainda não. Tô olhando aqui os kickers do Cleveland Browns, assim, só por curiosidade, assim, só pra ver de repente. Eu não citei, tá, Anderson Brown? Só deixar bem claro, quem citou foi o Magal. Nosso Washington Ferreira também chegou mandando seu salve, e ele, que já foi citado, nosso mais novo apoiador, Arthurito Del Papadex, falando que está atrasado, mas que vai escutar mais tarde. O que importa é que o abraço de boas-vindas está mandado. Agora vamos falar de coisa boa. O técnico Todd Bowles e o GM Jason Licht não terão que se preocupar com renovação de contrato tão cedo, pois os dois tiveram seus vínculos estendidos por múltiplos anos com o Buccaneers. A gente não sabe valor, a gente não sabe prazo, porque contrato de técnico e de GM não precisa divulgar, mas é aquela coisa, né? Renovou por múltiplos anos, todo mundo feliz lá. Apesar do Bucs passar sempre um pouco abaixo do radar, parece que os donos lá estão satisfeitos com a recente dominância na NFC Sul e a maior sequência atual de aparições consecutivas nos playoffs da NFC como um todo. Pega isso aí. Desde que o Brady foi para lá na temporada 2020, o Bucs é o único time da NFC que foi para os playoffs todos os anos, 5 anos consecutivos. Então, os donos estão satisfeitos, a renovação, a princípio, parece até justa, e eu acho que é uma prova do que a gente estava até conversando mais cedo sobre o Pittsburgh Steelers. O que é sucesso para um time? Olha, eles estão estáveis, parece que estabilizaram agora com o Baker Mayfield, renovaram o GM está lá desde 2014, né? Então eles já têm estrada. Renovaram o Todd Bowles também, que assumiu no lugar do Bruce Arians. Então, pega um playoff aqui, um ali, já pegou um divisional, parece que está todo mundo feliz, satisfeito, e vai que, numa dessa, dá a sorte e pega um Super Bowl. Acho que tá de bom tamanho para todo mundo lá em Tampa, né? E principalmente, Ticas, de ressaltar o trabalho que eles fizeram nessa renovação do time pós-Brady, né? Porque podia ter caído em uma depressão completa, afundado o Buccaneers depois de uma temporada que o Tom Brady jogou tudo para poder provar que não precisava do tio Bill para poder ganhar um Super Bowl, e ganhou. Uma temporada bem abaixo no encerramento de carreira aí do seu Brady após o anúncio na praia da Areinha lá, fajuto.
E podia ter vivido um tempo de depressão, mas não, engataram direto com o Baker Mayfield, viram oportunidade de mercado, refizeram peças do ataque que se não tem aquelas grandes estrelas, também só não tem jogadores abaixo da média, e a defesa, principalmente, aí é por característica do próprio Todd Bowles, sempre é uma defesa que dá trabalho, que pressiona muito o quarterback, que chega no cara, que intercepta os adversários. Então o Bucs virou o Bucs pós-Brady também é uma franquia consistente. Então acho que o Todd Bowles, grande parte do trabalho é responsabilidade do Todd Bowles, e o Jason Lynch que conduziu, né, esse fio condutor depois de ter feito essa grande jogada de levar o Brady para lá. Eu gosto dele, cara. E a gente tem que lembrar que ele é um cara resiliente, né? Um cara que aguentou 4 anos de Jets, é um cara resiliente por natureza. E o tempo realmente voa, né, cara? Ele tá nos Bucs desde 2019. Então ele não chegou ontem, não, cara. Ele já tá em casa, entendeu? E nesse cenário hoje de coaching staff que você tem, cara, um cara como o Todd Bowles vale ouro, entendeu? Consistente, resiliente, entrega o seu arroz com feijão, entendeu? E acho que, em termos de defesa, ele faz um trabalho muito bom, considerando as peças que ele tem. É um cara muito inteligente, assim. Então, gosto dele, acho que os Bucs fizeram bem. E, se você for parar pra pensar, cara, o torcedor do Bucs, hoje em dia, ele tem muito mais alegria, muito mais a comemorar, mesmo nas temporadas pós-Brady aí, porque ele viu o Baker Mayfield chegando e jogando legal, teve jogos bem animados aí nos últimos anos, entendeu? Brigou maneiro, brigou legal. Então, assim, acho que eu e você, Wallace, a gente gostaria de ter um pouquinho dessa alegria do torcedor dos Bucs aí, ó. Não seria mal, não. Pois é, e eu acho que a gente dá menos moral, assim, menos audiência, porque é mercado pequeno. E aí, depois do canhão de audiência que teve, justamente com a presença do Brady, foi embora. Aí a galera deu aquela arrefecida. Então não tem grandes tretas, não tem confusão, todo mundo se comporta, todo mundo chega no horário. E o Todd Bowles renovado, depois dessa nova experiência, como Magal bem lembrou, o período dele no Jets foi tenebroso. Foi a época que tinha jogador caindo na porrada, quebrando a mandíbula do outro no vestiário, gente. Então, essa renovação, essa repaginada na carreira, deve ter um termo melhor do Magal para isso, esse rebranding da carreira do Todd Bowles, né, bem LinkedIner, do jeito que o Magal gosta, é a prova que, às vezes, não acabou pro Matt Eberflus ainda não, tá? Às vezes não acabou pro Dennis Allen ainda não. Às vezes lá na frente, eles podem ter outra oportunidade e se darem bem, tal qual Todd Bowles. Mas é isso. Jogar na NFC Sul, eu acho que ajuda um pouquinho também nesse sucesso, né? Ele encerrou um ciclo e encarou novos desafios, Tigres. É isso aí. O Todd Bowles sempre cai uma lágrimazinha porque ele foi o primeiro cogitado para poder substituir o Brian Flores. Ah, se tivesse treinador dele. Não reclama do seu Nerdola não, rapaz. Ó, Jorge McLovin passando para dar o salve. Muito obrigado, querido. E o Guilherme Farias mandando seu Go Bills. Daqui a pouco tem Hard Knocks Buffalo Bills, hein? Tá chegando. Para fechar o nosso Headlines, tinha muito tempo. Tava tudo muito calmo, muito tranquilo. Tava faltando o quê? Uma ocorrência policial. Já que aquelas do Chador parada aí só pra levar a multa, eu acho que não conta, né? Tá faltando uma de verdade. E ela é maravilhosa. Porque não é violência doméstica, não é briga em boate, ela é diferente. Cornerback do 49ers, o Deomodor Lenoir. Cara, nome também fantástico, viu? Eles dão uma força aqui pro pauteiro, sendo preso por obstrução de justiça e resistência à prisão. Tudo isso porque ele tentou acobertar a posse ilegal de arma de um amigo, que obviamente acabou preso junto também. Pelos reportes, parece que estava rolando uma confusão no estacionamento. A polícia chegou para apaziguar. Perceberam uma arma dentro de um carro, que era o carro desse amigo, do Deomodor Lenoir. E aí, começaram a pedir para abrir, e os caras começaram a jogar a chave entre si, igual cena de tia na creche, querendo pegar de volta o brinquedo que a criança não pode brincar. Eles ficaram jogando as chaves entre si, e ela parou na mão do Deomodor Lenoir, e ele isolou a chave no mato para a polícia não achar. Então, como que pode, né? Jogadores que tomam tantas decisões aí dentro de campo para poder executar o seu trabalho,
Aí fora de campo, é praticamente um sargento pincel dos Trapalhões na hora de tomar a decisão. Impressionante, né, cara? Ô, Ticas, o que me espanta nessa situação toda, uma das coisas que me espanta, é assim, você tá fazendo o que na rua com essa galerinha que você não tá em casa, tranquilo e sossegado, evitando problema? Você chegou no lugar que você queria. Você tá num time maneiro. Desculpa aí, Anderson Brown, mas assim, vamos ser honestos aqui, pô. O 49ers é um time maneiro. Você tá num estado maneiro. Vou até além, Ticas. Vou até além. Não me julgue, tá? Não me julgue. Mas olha só, o cara mora num estado onde a maconha é legalizada. Onde você vai na lojinha, compra o seu baseadinho e vai pra casa. Se você tem toda essa tranquilidade, você pode sentar lá em Venice Beach, ficar vendo as pessoas lá passando, fumando o seu unzinho lá, pensando na vida. O que você tá em estacionamento arrumando confusão, tipo o jovem na conveniência, A domingo à maconha noite? é legalizada e a posse de arma não é. Então é o melhor possível no cenário estadunidense ali e o cara tá aprontando isso. Meu amigo, porra, vai pra casa, acende bota um titichong lá pra assistir, fica sossegado, caralho. O que você tá arrumando confusão na rua? E aí, beleza, chegou a polícia. Você tá no estado da Califórnia. Chegou a polícia. Qual que é a chance desse policial ser torcedor do 49ers? 98%. Por que você não chega com aquela vibe Zeca Pagodinho ali? Ô, meu amigo, peraí, pô. Sou o Lenoir aqui do 49ers. Pô, o que tá acontecendo aí? Qual o problema? Não, parece que tem uma arma ali. Não, que isso? Calma aí, bater um papo ali. Vocês gostam de esse tipo de futebol americano? Vem assistir jogo aqui? Então, já assistiram o jogo no camarote? Não? Pô, peraí, pô, que isso? Nunca assistiu um jogo no camarote? Não, precisa resolver isso aí. Pode ficar assim, não. Pô. E, não, o Ticas, esse lance de ficar jogando a chave um pro outro, assim, o que eles acharam que ia acontecer? Que o policial vai virar e falar assim, ai, não conseguimos pegar a chave, então vamos ter que ir embora. Da próxima vez, ó, vocês não me escapam. Pô, cara, olha, crimes à parte, acho que toda a ludicidade do episódio, eu confesso que me arrancou umas boas gargalhadas, Ticas. Pelo menos foi um crime sem vítimas, né? Pelo menos isso. Eu acho que como cornerback, já que ele interceptou a chave, ele devia ter corrido com a chave na mão. Ele não pode lançar a chave. Ele não é um quarterback, né? Ele devia ter corrido com a chave na mão durante algum tempo e aí sido, como é que fala? Taserzado, tomado um taser nas costas. Ô, Alan, se ele corre, ninguém pega. Vamos ser honestos. É verdade. Se ele sai correndo ali, ninguém pega, pô. O policial médio não pega ele. Mais uma falta de consciência, né, de quem ele é e situacional. Mas, pô, meu irmão, vou sair correndo aqui, você vai fazer o quê? Vai fazer nada. Mas eu tenho duas dúvidas que vão morrer comigo num episódio como esse. Primeiro, confusão no estacionamento começa de que forma? Assim? Essas confusões são o quê? O pessoal já armou, alguém esbarrou um carro no outro. A desinteligência. É assim, né? Vamos lá. A segunda o que o maluco tá fazendo com um cara que tá com uma arma? Ele é um atleta profissional. O cara é um atleta profissional de futebol americano. Ele não tem cuidado com as pessoas que o acompanham, os parça lá, ou o cara é segurança dele, tava lá fazendo a segurança dele armado, que não pode na Califórnia. Então, assim, essas coisas me escapam, mas, de novo, cornerback, quando pegou o prêmio, tem que correr com ela. Pelo menos a notícia da prisão foi inusitada, né? Não foi aquela coisa mais grave. Passou a noite na cadeia, foi liberado sob fiança, vai comparecer frente ao juiz e prestar serviços comunitários, muito provavelmente. Agora, ao contrário de vocês, eu concordo que podia ter tomado decisões melhores. Mas ao contrário de vocês, eu não acho que ele tem que abandonar os amigos de infância, não. Né? Ele tem que se preservar de alguma forma, mas não pode também esquecer as origens. E aí o cara lá que, né, teve problemas, não teve as mesmas oportunidades dele, ele vai simplesmente virar as costas porque esse cara representa aí um perigo. Não, tá tudo bem. Ele podia ter tomado decisões melhores, mas não necessariamente precisa abandonar as suas origens, esquecer dos amigos, virar as costas para os parças de infância, não. Não, precisa não, mas é só pedir, meu irmão, quando você estiver comigo, quando você for me encontrar, só não vai armado. Seria uma puder quebrar essa aí pra mim, de não ir armado, tu já me ajuda um bocado.
quiser levar um canivete, uma faquinha, não tem problema não. A arma de fogo que vai pegar. Caio Véder e o nosso Rushin Talmag na área também há tempo de acompanhar a bomba da semana. Bora pro Treta na TL. Igual a gente falou do Josh Tucker. Na verdade, a notícia do Tucker pipocou nas timelines aí das páginas nacionais, sem o devido contexto, né? Sem especificar que foi um acordo que a NFL decidiu suspender pelos 10 jogos e não o encerramento da investigação. Essa outra bomba, eu até entendo. Por quê? Porque é uma notícia que depende de você ter tempo para conversar, para trocar essa ideia, para entender, para explicar. Então, não é aquele postzinho só para você copiar a foto e mandar uma manchete chamativa para ganhar like que ia funcionar, né? Mas para mim, e eu quero saber de vocês, é a bomba da off-season. Em termos de repercussão, é claro que a Operação Abafa já está em andamento. O que aconteceu? É a prova de que rolam aquelas negociatas, aquelas tramóias, conspiração entre donos contra os jogadores, tudo aquilo que a gente sempre imaginou que acontecesse, agora a gente tem a prova, tá? O jornalista Pablo Torre ele teve acesso ao relatório de 61 páginas do processo movido pela Associação de Jogadores, a NFLPA, contra a NFL, alegando o movimento de conluio. Aí conluio aqui eles usam collusion, né? Lá é o cartelzinho ali, aquela negociação indevida, a gente vai tratar aqui como conluio, para os donos não aceitarem pagar contratos totalmente garantidos para os seus jogadores, depois que o Cleveland Browns decidiu fazer isso com o Deshaun Watson, lá em 2022. Então, a NFLPA processou, o juiz foi lá, investigou, colheu depoimentos, então teve dono de time dando depoimentos, jogadores envolvidos. No final das contas, o juiz lá da corte arbitral julgou que a NFL era inocente. Ele não considerou que o movimento de debater que os donos dos times faziam ali, de conversar sobre isso, de não pagar contratos 100% garantidos, que não era uma coisa institucional, que vinha como ordem de cima para baixo, uma ordem expressa para eles não negociarem nesses termos com seus jogadores. Então ele declarou que a liga era inocente. Pelo que tinha de prova ali, até dá para entender, mas é meio absurdo, porque estava bem claro que não era um movimento espontâneo de um conversando com o outro, era uma coisa mais orquestrada. Mas tudo bem. Mais absurdo que essa sentença foi o fato da NFLPA, que moveu esse processo, teve acesso ao relatório, não pegou e tornou esse relatório público para os seus próprios associados, para os próprios jogadores da NFL. E isso gerou desconfiança aí, depois da divulgação desse relatório, de uma suposta troca de favores, de um toma lá da cá entre a liga, a associação dos jogadores e o sindicato, que são instituições separadas. Tudo isso representado pela figura do ex-diretor e ex-offensive lineman do Browns, o J.C. Tretter. Não vamos falar que tinha que ser do Browns, tá? Enfim, pra gente que é nerdola de NFL, a gente acompanha de perto, a gente tenta manter um mínimo de senso crítico aí, é um pouco absurdo não ser declarado culpado, mas também não é muito surpreendente. Essas cortes arbitrais, o pessoal passa o pano e passou, né? Agora, depois de todas as revelações, o fato da própria associação não transmitir o que foi descoberto nessa investigação para os próprios jogadores, aí eu acho que já é um pouco mais complicado. Com isso aí, eu fiquei um pouquinho mais surpreso. E você, Magal? Cara, essa definitiva... Quer dizer, até hoje, 1º de julho, essa é a bomba da off-season. Dá tempo de fazer alguma bomba pior? Sempre dá. Mas essa é a bomba do momento. E por que essa é uma bomba tão bombástica? Porque ela não afeta um jogador, um contrato. Ela é uma prova, porque ainda que não tenha dado merda, ela é uma prova de que a comissão de gestão da NFL, os gestores da NFL, o senhor Rogério Goodell, e a NFLPA, que deveria estar lá para proteger os interesses dos jogadores, andam mancomunados. E muitas vezes, a gente fala aqui, né, às vezes estão de brincadeira, às vezes estão sério, né? Descubra aí quando que é qual, da importância de você proteger o proletário, de você proteger o trabalhador, ainda que ele seja um trabalhador milionário numa liga de esporte profissional. Só que, como já dizia o Chris Rock,
Rico não é o Michael Jordan. Rico é o cara branco que assina o cheque do Michael Jordan. O jogador, ainda que seja um milionário famoso, tenha acesso à imprensa, ele não tem um mínimo poder para bater de frente com um dono de time. Ele não tem. Quem tem que fazer esse papel é a NFLPA. Então, é uma faca nas costas que foi descoberta da NFLPA concordar com a seguinte orientação: vamos parar de dar contrato garantido para veterano, porque a gente tem que proteger o nosso din-din. E o que me irrita nessa história, Ticas, que é o que me irrita na vida dos bilionários, é o seguinte: não é um cara que está precisando proteger o seu din-din, que é o seu Sebastião, dono da padaria, que ele fecha a conta dele ali, o DRE dele, ele fecha ali apertado mês a mês. É um maluco que é bilionário, é um maluco que tem grana para gastar e ainda manter viva as próximas 2 gerações dele. E esse cara tá falando assim: não vamos dar contrato garantido para veterano, não, porque senão a gente pode perder dinheiro. E quando a gente fala de veterano, a gente não tá falando de veterano Aaron Rodgers, caquético, que já morreu, só falta tombar. O Lamar Jackson se prejudicou com essa história, que é um cara novo e um cara que tá, no seu auge. Ele foi prejudicado com essa história. Tudo bem, o Lamar Jackson tem os problemas dele lá de querer ser o próprio agente. Mas tirando isso aí da frente... Tem isso, mas só pra trazer os 3 jogadores que tiveram provas sobre a questão de não pagar o garantido com print de conversa, papo entre a gente e os donos dos times. O Lamar, que a negociação a gente tratou extensivamente aqui lá em 2023. O Kyler Murray, que aí tinha toda aquela sombra da dúvida, né? Vai ficar jogando Call of Duty. E o Russell Wilson, que já tá em outro momento da carreira. Mas o Lamar, ele é o exemplo mais simbólico de um cara que muito provavelmente merecia e que justamente o conluio não deixou o dono do Ravens pagar. Exatamente. Então, assim, pra gente entender o tamanho disso, é como se você descobrisse que o seu advogado de defesa no processo tá mancomunado com o advogado de acusação. É isso. Sacou? Imagina você fazendo o seu divórcio e o seu advogado de divórcio tá mancomunado com o advogado da sua mulher ou do seu marido. Esse é o nível, cara. E é assim, geral. E o fato da NFLPA ter escondido essa decisão só piora. Porque eles acharam que, deixa abaixo aí que ninguém vai ficar sabendo disso não. Saiu essa decisão aí, ninguém vai saber disso não, tá cheio de história acontecendo aí, passa pra lá. E aí, só pra eu encerrar minha fala aqui, Ticas, nem todo jogador do Cleveland Browns, mas sempre um jogador do Cleveland Browns, né? Esse J.C. Tretter é um baita de um pelego. Pelego. E eu não estou falando aqui, meus amigos gaúchos, da pele de carneiro, tá? É o pelego, o cara que é do sindicato e fica se mancomunando com o patrão. E detalhe, para ganhar essa influência, ele saiu da associação e foi pro sindicato, ou vice-versa, elegeu o sucessor, tudo isso com a ajuda do pessoal da própria liga, do front office da liga. Então, para mim tá muito claro que ele já estava ali prevendo benefícios pessoais por não tornar isso público, que é um absurdo, que se isso cai, e isso está sendo divulgado, a investigação terminou, eu acho que em agosto do ano passado, e o veredito saiu em janeiro desse ano, e só está sendo divulgado agora. Porque foram atrás de meios por baixo dos panos para conseguir o acesso a esse relatório. Porque se dependesse da NFLPA, a gente não ia estar sabendo de nada disso até hoje. E só um último ponto, que é importante. Os jogadores que foram mencionados, e tem outras pessoas que foram mencionadas, Justin Herbert foi mencionado, tem outras pessoas que foram mencionadas aí, eles ainda podem entrar tanto com ações individuais quanto coletivas. Então não é que a coisa encerrou. Mas vamos ser honestos. Como é que um Justin Herbert sozinho vai brigar com a NFL inteira e mais com a NFLPA junto? Que agora são os dois contra todo mundo, né? O Justin Herbert entrou na conversa com o dono do Chargers, mandando parabéns pro dono do Cardinals quando o Bidwell renovou o Kyler Murray e não era tudo garantido. Ele, rapaz, meus parabéns por esse contrato que você assinou com seu quarterback aí. Ano que vem, quando eu tiver que renovar o meu, você vai me ajudar demais, não vou ter que pagar o garantido. Então, é esse tipo de prova que o relatório teve. Mesmo assim, o juiz declarou a liga inocente. Não, a única chance que tem disso aí dar alguma merda séria é se de fato o Departamento de Justiça entrar. Mas eu acho que ainda assim existe uma possibilidade de, entre os ricos e influentes ali, a coisa se acertar. Eu não sei não, sabe por quê? Isso aí, por tudo que tá colocado no relatório,
mostra bem que a NFL não é uma associação, é na verdade um cartel. E aí nos Estados Unidos tem leis pesadíssimas contra cartéis. Então, se o Departamento de Justiça realmente entrar, e aí eu concordo plenamente com o Magal, que se DOJ entrar nessa seara, acho que tem chance grande de dar merda para os donos e para a NFL. Então, o chefe do cartel lá, o Goodell, que é o presidente do cartel, né, não o chefe, né, o chefe são os 32 donos. O presidente do cartel lá pode escorrer bonito. O sindicato, o Magal já falou que é pelego, e eu quero saber agora como é que a NFLPA é arregada. Porque se alguém tem um arrego nisso aí, é a NFLPA. Porque tudo bem, o sindicato pode reclamar por lá e tal, mas a NFLPA é sempre a responsável por lutar pelo bem-estar dos associados. E os associados são diretamente quem pagam eles, que são os jogadores. O sindicato você pode até fazer ali a mediação, uns jogadores não querem ser sindicalizados, isso nos Estados Unidos é muito volúvel, né? Mas na NFLPA não, o cara é associado lá e paga e tá lá no dia a dia, jogadores a NFLPA tem representantes em cada time, então eu acho que isso ainda não acabou. E essa bomba estourou tem quase uma semana, e até agora a NFLPA não se manifestou oficialmente. Então, quer batom na cueca maior que esse, olha. Exatamente, e aí eu acho que assim, a gente meio que já desconfiava desse cartelzão aí com a punição velada, por exemplo, ao Colin Kaepernick, né, que nunca mais conseguiu emprego em nenhum dos 32 times, né, dos outros 31 times depois de sair do 49ers, né, e ajoelhar no hino. E eu vou botar mais uma pimenta nessa história, que o DOJ pode querer ir para cima do Departamento de Justiça, pode querer ir para cima dos donos, dos bilionários que nunca aceitaram o seu presidente Donald Trump laranjão entre eles, né? Aí tem um outro lado, porque tem muita gente que entende melhor os meandros do sistema judiciário, que diz que quando o republicano está no poder, as decisões tendem a ser mais pró-empresas, quando o democrata tende a ser mais pró-trabalhador. Eu não sei nem qual que é a instância, como que isso é investigado. Por quê? A NFL se aproveita justamente dessa faixa cinza entre ser uma empresa constituída, em que os 32 times dividem em lucros, tem todo um regramento sobre como eles funcionam coletivamente, e ao mesmo tempo são 32 franquias independentes, separadas, cada uma com sua forma de fazer negócio. Essa margem cinza, na hora do antitrust, de você bater o martelo, isso é uma violação da tal lei antitrust aqui nossa. É isso que complica para eles serem punidos. Eles se aproveitam dessas margens para poder fazer o conluio, poder fazer o collusion e prejudicar, obviamente, quem? Quem está na ponta da linha, que é o jogador, né? Que é o proletário nesse caso. Agora, a outra parte que foi revelada no relatório, e aí é uma parte mais divertida também. Porque a gente estava aqui na época da renovação do Lamar falando, cara, o Lamar é mal representado, ele não tem agente, é a mãe dele que negocia, e ele não tem maturidade para negociar. Cara, os prints da conversa dele com o GM do Ravens na renovação são a prova disso. Ele estava tentando chavar os contatos do Ravens, dar um ghosting. A desculpa que ele usou para não atender é que o microfone do celular dele estava quebrado. Aí ele não conseguia falar pelo telefone. Ele usou essa desculpa. O Eric DeCosta falou que ele ficou tanto tempo sem dar retorno. Antes disso, o GM do Ravens virou e falou assim, então tá, a gente não vai te pagar o contrato garantido 100%. Quais times você gostaria de ser trocado? Aí ele também não respondeu. O Eric DeCosta disse que ele amanheceu o dia do draft de 2023 contando que o Ravens teria que se preparar para efetivar essa troca, às vezes na hora do draft, para subir e de repente ir atrás de um quarterback em 2023. E aí, por desencargo, ele melhorou um pouquinho só a última proposta. Ele mandou pro Lamar, o Lamar nem conversou mais nada, não comentou mais nada, ele aceitou. E aí o pessoal do Ravens ficou surpreso. Então, esses detalhes da negociação, eles confirmam muito da impressão que a gente teve na época também sobre como isso foi conduzido, né? Era uma coisa de... até uma ingenuidade. Eu não sei se vocês também acharam quando saíram as conversas. Eu achei uma ingenuidade assim do Lamar, e nessa muito provavelmente ele perdeu dinheiro também. Né? Não, foi garoto total. Foi garoto total. Ele até perde o leverage dele, né? A vantagem dele na negociação, que é assim, ainda que ele não fechasse com os Ravens,
a conversa interna é que ele não era profissional. Assim, ó, em campo o cara é muito bom, o cara é ruim de negociar. O cara tá falando aqui que o microfone tá quebrado. Entendeu? Porque você não ser representado, mas ter alguém que minimamente tem pelo menos um bom sensozinho, já ajudaria. Nesse caso, não dá, e assim, nada contra a senhora Lamar aí, mas porra, não dá, E quem né? tava orientando ele e ajudando era quem? A Associação de Jogadores NFLPA. Olha aí, J.C. Treader, o pelego. Pelo menos, nessa história toda, a gente fica com a sensação de que onde a gente percebe alguma fumaça e acha que tem fogo, tá tendo, né, olha? Não, e realmente todas as nossas impressões de que ele é garoto e garoteou na hora de... É porque o cara não pode correr com a bola como corre, lançar a bola como lança, jogar como joga e entender de negócio também, né? O cara não é, ele é quem? Ele é o Rodrigo Wilbert, por acaso? Não, né? O Lamar Jackson. Então, alguma coisa ele tinha que fazer mal, né? E mais, draftzinho de 2023, vocês podiam ter pego o CJ Stroud ou o Bryce Young. Morre. Ainda bem que ficou com o Lamar. Decidiram mandar uma última proposta ali, melhorou só um pouquinho e ele topou também. Chega de... Ou então chegou no dia do draft, ele virou e falou assim, o quê? Vão draftar um cara aí? Eu vou ter que jogar, sei lá no Falcons? É ruim, hein? Deixa eu ficar aqui mesmo, topei, tá? Melhor pra todo mundo, só alegria. E vamos ver a repercussão disso pro Lamar também, porque ele já está em contato para reajustar o seu salário. O cap... A pancada no cap do Ravens, se ele mantiver esse acordo atual, nos próximos 2 anos é de 75 milhões de dólares por ano. Então isso precisa ser reestruturado. O Ravens falou que está em discussão, ele foi perguntado sobre isso no minicamp, e ele falou que, conforme ele fez 2 anos atrás, ele não discute contrato, ele não conversa, só que na coletiva não dá para falar que o microfone está com problema, né? E já começou uma novelinha de novo sobre renovação, e eu acho que agora que saiu o relatório, ele vai botar o pau na mesa e vai pedir o 100% garantido. Aí agora eu quero ver o que o Ravens vai fazer. Agora o trem vai ficar um pouco mais embolado para chegarem num denominador comum. Então, eu acho que esse relatório ele pode não dar nenhuma multa para a NFL, punição nem nada, mas as próximas negociações, e aí você falou, CJ Stroud em breve vai entrar nessa janela, então tudo isso vai pesar bastante. Mais na frente o Jayden Daniels vai pesar bastante nas próximas renovações dos outros quarterbacks aí saindo do contrato de calor. Vamos ver. Agora uma mais light. Uma clássica também, né? Eu tenho um amigo que ele é uma pessoa completamente diferente dentro e fora de campo da nossa pelada de fim de semana. Cara, é uma companhia super agradável fora de campo. Uma companhia para tomar uma gelada. Uma moça, uma educação, fala baixo. Cheio de boa história para contar. Um querido. Passou para dentro da linha lateral, o cara vira outro ser. Baixa ali a Ruth ou a Raquel no caso, né? E aí o cara descompensa. Muito competitivo, brigaiada, xingamento e até violência física. Quando a gente viu o George Pickens, a gente sempre teve a dúvida. Será que ele só é essa doideira total dentro do campo, quando ele está discutindo ali o papel dele na equipe com o Mike Tomlin, por isso que ele foi trocado, e fora ele pode ser um cara ok, ou será que ele é doido fora de campo também? Escuta essa. Foi contratado para participar de um camp para a juventude lá em Pittsburgh, que era para ser realizado no último sábado, dia 28 de junho. Aí ele foi trocado para Dallas nesse meio tempo, que ele já tinha sido contratado, e a empresa responsável pelo evento, a True Edge Sports, bateu aquele fio, trocou aquela ideia com os representantes do George Pickens, só para sentir o clima, agora ele foi trocado, e aí? Vai participar? Não vai? Aí a equipe do Pickens, não, pode ficar tranquilo, ele vai participar, os planos estão mantidos. Aí, faltando um pouquinho mais de uma semana, para o sábado, dia 28, ele simplesmente mudou de ideia e disse que não ia mais. Não, vou não. Aí a empresa, ao invés de se mover para falar que cancelou, infelizmente, motivos de força maior, oferecer o reembolso, né, tratar isso aí como realmente uma emergência, ela decidiu soltar uma nota esculachando o George Pickens, mas assim, com vontade, tá? Salientando que ele era um homem que não cumpriu a palavra, que ele voltou atrás na sua palavra, que ele foi totalmente antiético, antiprofissional e insensível às famílias e às crianças que se inscreveram para esse evento pela possibilidade de estarem perto do
George Pickens. Aí no mesmo comunicado, além de não cancelar e reembolsar, eles informaram que o evento foi adiado e que trocaram o George Pickens pelo Pat Freiermuth. Aí, claro, que a empresa até estava com a razão, mas se você quer ser profissional, você não pode fazer isso também, justamente acusando o cara que te deixou na mão de ser antiprofissional. Então, em se tratando de George Pickens, a gente pode dizer que a empresa também só teve o que mereceu, ou você já acha que também é sacanagem com as crianças, olha? O que pesou aí foi a troca, né, Ticas? Mas, porque se ele tivesse cancelado mesmo, estando ainda no time, ia ser pesado. Mas realmente a empresa tem que saber com quem ela tá lidando, né? Vamos combinar? Na notinha esculachando ele, faria sentido se ela reembolsasse as crianças da grana e ao invés de trocar pelo Tyrande do time que tava, o do ex-time agora. Fazer os dois, né? Olha, ó, vai ser o Pat Freiermuth. Mas quem não quiser, quem é muito fã do George Pickens e não quiser fazer o camp com o Freiermuth, pode desistir. A gente devolve. Mas nem deram essa opção, não. Exato. E aí, o que demonstra para a empresa é que, na verdade, ela não acredita que as pessoas tenham se inscrevido por causa do George Pickens. Então, não precisava do George Pickens no original. Ou seja, a empresa tá sempre errada. Dessa vez, o Pelé, quer dizer, o jogador também tá errado. Mas a empresa tá sempre errada. E as crianças, gente? As crianças não tem nada a ver com essa história, gente. Porra. O menino ficou ali sonhando, queria... Porra, você imagina o menino tá com a jersey do Pickens pra ele assinar, sonhou que ia encontrar com ele, contou pra todo mundo na escola, eu vou fazer o quê com o George Pickens? Aí chega lá, tá o Freiermuth, nada contra o Freiermuth, gente, mas porra. Aí o famoso, mãe, vamos no McDonald's? Não, tem hambúrguer lá em casa. Pô, não dá, filho, não dá. Mas concordo com elas. Quando você inventa a moda de fazer um camp com maluco, você tem que esperar o quê? Maluquice. Você vai esperar o quê? Bom senso? Cumprimento de contrato? Não, esperar maluquice, bem feito. Se você pega um cara mais gente fina, um cara mais boa praça aí, olha, vou até puxar ele aqui, que tem muito tempo que eu não falo dele. Você acha que o Daniel Jones ia fazer uma dessa? Nunca. Nunca. Ele ia ser trocado e ia falar assim, gente, só levantar a mão aqui um pouco. Aqui, não precisa tão longe, não. Marcado. Posso ir? Pra não deixar as crianças na mão? Não fala de passado, não. Pode falar do atual, ué. Tommy DeVito, depois que o agente dele tentou dar pernada na pizzaria lá de Nova Jersey, ele foi por conta dele e fez o evento à parte, sem o que o agente estava cobrando. Foi lá, montou pizza, comeu pizza, tirou foto com a galera. Pô, na moralzinha mesmo, né? E ele saiu com a imagem muito boa ali, por conta de não ter deixado o agente dele passar a perna no... É um bom garoto. No italianinho lá de Nova Jersey. É um bom garoto, vai ser um capo um dia. Quer dizer, vai ser um grande QB aí um dia. É um bom garoto, pô. Cara, bem feito pra empresa. Foi mexer com o maluco, tem que esperar maluquice. Ainda mais pior, maluco do lado mal ainda. Maluco que se bandiou pros Cowboys, aí tem que se fuder 2 vezes. Não, e a empresa queimou muito o filme por conta do tom da declaração. Ela tava com a razão, ela subiu nas tamancas, ela perdeu a razão, aí teve que fazer uma nota pra se desculpar pela nota que foi de tom errado. Então, todo mundo errado, né? Começou errado e terminou errado essa história. Agora, eu tô muito curioso, eu não vi a data da remarcação. Agora, eu tô curioso, eu vou procurar nas redes pra ver se deu movimento o camp do Pat Freiermuth, tá? Curioso. Falando em diva, depois de bater e voltar em 3 times diferentes só no ano passado, e se recusar a entrar em campo lá em Baltimore, saindo como persona não grata não só em Baltimore, mas nos outros 2 também, no Texans e no Panthers, a gente decretou aqui que a carreira do Diontae Johnson estava devidamente encerrada. Mas não contávamos com a astúcia de qual time? Aí ele aí de novo. Glorioso Cleveland Browns. Além de contratado pelo time do Elfo, obviamente o recebedor provou que também não aprendeu nada com as lições do ano passado e foi num podcast dar a sua versão sobre o acontecido lá de não entrar em campo pelo Ravens. Segundo Diontae Johnson, ele se recusou a entrar em campo no último quarto do jogo contra o Eagles porque estava muito frio no dia e ele não queria que as pessoas o vissem ali performando mal depois que a galera pegasse o tape da partida para analisar. Porque do jeito que estava frio, último período, ele não ia conseguir performar e o tape dele ficaria ruim. Aí ele admitiu isso com a maior naturalidade. Se isso não fosse absurdo o suficiente,
Na mesma entrevista, ele ainda falou que tá torcendo pro Kenny Pickett ser o quarterback titular dos Browns na disputa contra Joe Flacco, Dylan Gabriel e Shador Sanders. E que ele aposta que o seu ex-colega de Steelers será, sim, o titular na semana 1 jogando por Cleveland. Então, poucas vezes eu acho que a gente viu um encaixe tão perfeito, nascidos um para o outro, entre um time e um jogador quanto Deontay Johnson e Cleveland Browns. Um abraço pro nosso Anderson Brown e um abraço pro Elfo também. Aí vão falar que a gente tá fazendo campanha contra o Cleveland Browns. Gente, para de dar pauta que a gente para de falar. Ué. Quando vocês derem pauta, a gente tem que falar. Esse aí, Ticas, é o famoso merdeiro profissional. Aonde ele vai, você pode esperar que a merda dele é garantida, é profissional. Ela é bem feita, ela é entregue no momento crucial e ela gera o maior dano possível. Seja financeiro, seja de imagem, seja de logística. Ele não faz qualquer merda. E ele tem esse toque, né? Esse buquê especial na hora de fazer merda, que não é assim, não quis entrar em campo. Não, é porque tava frio. Não foi em tal lugar. Não foi porque eu esqueci. Entendeu? Ele não tem nem aquele resquício de bom senso do merdeiro padrão que tenta dar uma desculpa. Não, eu tava sentindo uma lesão. Não, eu tive uma gastroenterite. Não, eu vim de... Não, é porque tava frio. Muito frio. Agora você vai jogar um lugar que é frio. Eu também vou. Então, assim, bem feito. Bem feito. Tá, seu Anderson Brown? Bem feito. Por quê? Porque um time que não aprende com Deshaun Watson vai aprender com quem? E continua. É uma atrás da outra, cara. É uma atrás da outra. Então, assim, parabéns a todos os envolvidos aí. Ao cara que levantou a mão na reunião, né? Ô, gente, o Deontay Johnson, hein? A gente não traz. Parabéns pro cara que apoiou a ideia. Porra, boa ideia. Vamos trazer sim. Liga aí pro agente dele. Vamos fechar esse negócio. E parabéns pro cara que assinou no final. Vamos trazer. Vamos lá. O que a gente precisa esse ano? De mais um merdeiro profissional. Estamos com um pouco aqui. Né? A gente tem o merdeiro antigo, né? O Deshaun Watson. A gente tem o merdeiro novo, o Shador Sanders. Né? Vamos trazer agora um outro para dar uma balançada. Para dar mais uma animada aqui. E falaram, Ticas, que o QB Room, que o time mais bagunçado era o Giants. Só por causa do Danny DeVito. Por causa do... Pô, olha aí, gente. Porra, pelo amor de Deus. Parabéns. O Danny DeVito de quarterback ia ser sensacional, tá? Tome DeVito. O Danny DeVito tem a mesma altura do Kyler Murray. Mais ou menos. Só não tem a mesma velocidade. Mas, cara, olha só, o Deontay Johnson, primeiro, ele é alérgico à endzone, né? Desde 1952 que ele não faz um touchdown. Segundo, ele dropa a bola pra caramba, ou seja, ele tem desculpa perfeita no Ravens pra poder dropar a bola. Falar, tá frio, pô, a bola fica mais dura e tal, devia ter entrado em campo. E terceiro, se ele quer jogar com Kenny Pickett, se ele acha que ele vai ter futuro com Kenny Pickett under center, ele tá completamente picolé das ideias, como diz o Magal. Então, meu querido, esse caso aí, esse já foi embora. Ainda bem que ele já deu essa grande declaração do Kenny Pickett, porque não vai ser o Kenny Pickett, vai ser ou o Joe Flacco, ou o Shador Sanders, no máximo. Se esquece esse negócio de camisa 4 aí também, que não vai jogar. É o cara que mais ganhou dinheiro sem atuar na NFL e vai continuar nesse chinelinho mesmo. E o Deontay Johnson acabou de encerrar sua carreira no Browns. Carlitos Miller chegou aqui na área achando que ele ia pro Dolphins, olha. A gente tem um toque nesse sentido, mas a gente não extrapola a linha da razão. Deontay Johnson, ele não devolve nem um pouquinho. A gente costuma chegar no Tyreek Hill, assim, que dá uns touchdowns de vez em quando e tal, mas quando a linha de Deontay Johnson é mais do que Cleveland Browns mesmo. Aí o Carlito ainda pergunta se ele fez a carreira toda no frio. Vamos lembrar, começou no Steelers, frio pra danar também. Aí depois Panthers, mais quente. Aí foi pra Baltimore, frio. Aí bateu no Texans, quente. Voltou pra Baltimore. E aí agora ele deu esse cartão de visita pra ir pra Cleveland, que também é frio no inverno pra danar. É mais frio que Baltimore. E ele falou, não, pra entrar no quarto período aí nesse frio eu não vou não. Imagina o ânimo da galera lá do Browns realmente... Quem contratou está de parabéns. Viu? Se ele fosse um cara que metesse touchdown, assim, poucas jardas, sei lá, 800 jardas por temporada, vamos lá, mais 15 touchdowns, 16 touchdowns toda temporada, beleza. Agora o cara ele é alérgico à endzone, cara. Ele é alérgico à endzone.
falamos de Miami, a gente tá falando bastante de Miami hoje, né? E muito tempo também que a gente não faz um observatório da imprensa. Chegou a hora, porque essa foi sensacional. Miami virou o alvo fácil, né? Ainda mais quando é pra falar de cultura. Assim que saiu a notícia da trade do Ramsey e o John Smith pro Steelers, o Raheem Mostert fez questão de ir pras redes. É assim que eles tratam os Pro Bowlers e veteranos. Se fizer sucesso, Miami manda embora. Ele que tá ressentido porque foi despachado também. Tá lá no Raiders agora. Aí, é fácil bater no Miami. E junta isso com a era dos tuiteiros agregadores, que não produzem notícias, só compilam notícia dos outros. Na época das matérias de inteligência artificial e das fake news, diversas origens aí, difícil da gente identificar. Cara, vários sites, várias mídias sérias dos Estados Unidos caíram no report, inventando que o offensive lineman, o Kendall Lamb, disse após se transferir do Dolphins para o Eagles, agora, off-season, que era fácil entender por que o time da Filadélfia é o atual campeão, que chegou 2 vezes no Super Bowl nos últimos 3 anos, e por que o Miami não consegue estabelecer minimamente uma cultura. Que no novo time, lá no Eagles, ninguém se atrasa, ninguém é tóxico, ninguém se comporta de maneira tóxica no vestiário, e além disso, os jogadores se reúnem todos os dias após os treinos para conversarem sobre assuntos diversos e compartilharem seus problemas e angústias pessoais, e que isso é uma forma de cada um manter a sua saúde mental. Então, esse reporte veio no Twitter, a fonte era um site obscuro, como se fosse um site de notícia, mas que ninguém conhece. Aí, de repente, ganhou tração no Yahoo Sports, no USA Today e na Sports Illustrated. Cara, Sports Illustrated, até então, sempre muito considerada jornalismo de qualidade, também caiu nessa. Aí, obviamente, depois que esses 3 gigantes aí repercutiram a notícia, a internet inteira tava mandando ver nas aspas e o alvo fácil, Miami, tomando, né? Aí, qual que foi a outra repercussão disso? Sobrou pro Lamb. Ele começou a ser cobrado, a galera que jogou com ele lá na OL dos Dolphins, começou a ligar pra ele e falar assim, por que você tá fazendo isso, cara? A gente acolheu tão bem, você foi super bem tratado aqui, ninguém fez nada contra você e agora você tá esculachando aí na primeira oportunidade, o que aconteceu? Então, infelizmente, mais um observatório da imprensa, e eu acho que eu cairia também, porque bater no Miami tá fácil demais, né, olha? Não, a verossimilhança nesse caso é muito boa, porque provavelmente é isso que acontece. É uma história muito verossímil, né? É assim, dá pra você falar que isso não, afirmar que isso não acontece em Miami? Não dá, né? Mas eu tenho a prova de que isso não acontece. Se for fazer uma reunião dessa por lado dos problemas pessoais, a hora que o Tarek Hill começar a falar, a gente vai ter 5 horas de reunião no vestiário. Ninguém vai embora mais. Ninguém vai embora mais. Então, assim, não pode ter isso em Miami. Não pode ser. O que tá colando na sua vida? Aí começa a falar o Tarek Hill, você sai de lá na quarta-feira. Chegou segunda. Então, não pode ter essa reunião com a bandidagem que rola lá nos jogadores de Miami. Agora, os caras tinham que ter desconfiado, porque até outro dia no vestiário do Eagles tinha o Namukong Suh, porra, que é um cara tóxico até onde chegou e parou. Tem lá as disputinhas do Jalen Hurts, tem o A.J. Brown, que até outro dia também estava lendo o livro na sideline. Então era só para ter desconfiado, dava para ter desconfiado nesse iniciozinho aí. Sirianni mandando o torcedor do Chiefs ir pastar foi outro dia, gente. Exato, o cara que agrediu, como é que é o nome dele? O grandão lá, o que era auxiliar técnico, mas era segurança e tal. Big Dom. Big Dom lá, então, que não é o Dom do Velozes e Furiosos, mas tenta ser, foi outro dia também, ele na sideline batendo nos outros. Olha, isso aí são pequenas maçãs podres que acabam sujando o nome dos jornalistas sérios, que levam a imprensa, levam a informação, permitem que as pessoas saibam o que acontece. A gente não pode deixar se levar por meia dúzia de maçãs podres. Não pode, isso é um absurdo. Eu quero defender aqui o papel do jornalismo sério, do jornalismo verdade, que faz apuração, que corre atrás de saber de onde vem a notícia, que confirma. Tá? Dito isso, só quero fazer um pequeno adendo aqui. Imagina o coitado do Lan lá, uma bela quarta-feira à tarde, começa o celular dele.
Maluco ligando. Provavelmente no intervalo pro lanche, né? No Que putaria, irmão. Que intervalo pro lanche, né, Magal? O quê? Porque tava lá lanchando tranquilo. o OL, enquanto ele não tá em campo, o OL tá comendo. Então, comendo seu sanduíche de ribs, né? Tranquilo, aí fazendo um lanchinho ali pré-almoço. Comendo um sanduíche de ribs ali pré-almoço, só pra abrir o apetite. Qual é, irmão? Porra é essa? Falando merda aí. E aí, o que é isso? Não, olha, parabéns, tá? Que belo mundo que nós vivemos hoje. Como é que é a declaração do nosso glorioso Saldanha? O jornalismo morreu, mas o jornalismo esportivo foi enterrado com roupa de palhaço. Pois é. Depois dessa aí, até com a Sports Illustrated caindo, é difícil a gente discordar. Eu tento passar meu paninho aqui, eu sou corporativista, mas essa aí complicou, tá? Nosso Carlitos diz que é difícil acreditar esse papinho aí, roda de desabafo no Eagles. Não, nenhum vestiário, né? Isso aí é improvável. Como é que você vai reunir pelo menos uns 30 caras com mais de 120 quilos pra poder desabafar, cara? Não cabe lugar nenhum, né? Não, um vai falar mal do outro na hora e vai virar uma porradaria geral. Filho. Alguém vai ficar puto. E o cara puto de 140 quilos que levanta a jamanta de 340 nas costas, vai quebrar o lugar inteiro. A não ser que seja no estádio. Reúne os caras no meio do campo e bota pra correr, porque é o único lugar. Nosso Will, o nosso rei das apostinhas, rei dos palpites, o Wilkins Santana também chegou na área. E o nosso Ulisses também aí, garoto. Que beleza, hein? Seja muito bem-vindo. Chega de treta, se bem que vai ter mais, né? Só que essa é um pouco diferente. O Aaron Rodgers voltou para sua plataforma tradicional no Pat McAfee. Aí, obviamente, temos que invocar o que papinho, hein? Ô simpático, para de mamar caô. 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 O problema é que o pauteiro, por deveres jornalísticos, né, para não ficar vendo só corte, falar que tiraram alguma declaração de contexto, ficar vendo só aspas postadas aí nas outras páginas de NFL nacional, tem que pegar e tem que ouvir, né? Então o pauteiro foi lá ouvir e separou 3 destaques para o nosso que papinho. Primeiro, o Aaron Rodgers afirmou que essa é realmente sua última dança, sua última temporada. Vocês botam fé? Vocês visualizam algum cenário, algum término de temporada dos Steelers que o motivem a voltar no ano que vem para jogar mais um ano lá? É papinho, sabe por quê? Porque ele vai adorar ficar nesse hype de o Rodgers volta, ele não volta. Ai, meu Deus, ele tá na caverna, ele vai decidir depois de 6 dias no quarto escuro e tal. E aí no final ele decide. Única chance de ele encerrar a carreira com ponto final nessa temporada é o Steelers ser campeão do Super Bowl. Não vai acontecer. Com certeza é um papinho, Tigres, porque o Rodgers não precisa de nenhum argumento para parar ou para voltar. Então, o que ele quiser fazer, ele vai arrumar uma desculpa esotérica e vai fazer. Eu fui pra caverna e falaram que eu tinha que jogar na USFL. Ele vai jogar na USFL. Eu fui lá, eu comi uns cogumelos, nada contra. Eu comi uns cogumelos e eu resolvi que agora eu vou jogar nos Vikings, de kicker. Ele vai jogar nos Vikings de kicker. Agora, só queria dar um destaque nesse papinho, é que essa duplinha também é uma duplinha que arruma altas confusões, né? Aaron Rodgers e Pat McAfee, aonde um tá, o outro tá, e a confusão tá armada. Eu acho que é o papinho muito claro mesmo. Porque vai ter novela. Independente, se acabar com título, vamos colocar aí uma coisa muito difícil de acontecer, improvável, mas supondo que ele acabe com o anel de campeão, você acha que ele não vai querer repetir a dose? É ególatra desse jeito? O quê? Não, vamos pro bi. Porque aí meu hall da fama vai ficar mais bonito se eu tiver um tri Super Bowl em vez de só um bi, tá? E se acaba com um gosto amargo, uma lesão, fora do playoff, Mike Tomlin demitido, aí que ele vai virar e falar assim, não posso. Se ele saiu do Jets nessa temporada ruim, pensando que ele não poderia se despedir assim, se tiver uma temporada desastrosa no Steelers, ele vai ter o mesmo sentimento, ele vai querer sair por cima. Então, na mente maluca do Aaron Rodgers, qualquer um dos dois cenários pode motivar a voltar. Eu acho muito cedo, e pode ter o cogumelo aí, inclusive, até lá. Então, muito cedo para bater o martelo de que é a última temporada. Vamos aguardar. E, infelizmente, vamos ter que cobrir mais uma
decisão de Aaron Rodgers, tá? É o Eric Malhão aí, ó. Seja bem-vindo, garoto. Segundo destaque, segundo papinho. Ele disse que quando ele parar, ele vai sumir, desaparecer da mídia, que a gente não vai ver em lugar mais nenhum. Ele vai se enfiar aí no quarto escuro, vai pra Costa Rica tomar ayahuasca, e a gente não vai ouvir mais falar de Aaron Rodgers. Que papinho, hein? Olha, esse pra mim foi o melhor de todos. Esse foi o melhor de todos. Se tem uma coisa que esse homem não vai fazer é sumir da mídia. Se ele aposentar hoje, ele não some da mídia. O Tom Brady não some da mídia. Meu querido aqui, ó, tô com a jersey dele. Meu querido Eli Manning não some da mídia. E olha que o Eli Manning é um cara caseiro. O Eli Manning é um cara que fica em casa, cuidando das plantas, não gosta de sair, sai pouco, faz pouca coisa, visita o irmão ali de vez em quando. Cara, o Aaron Rodgers, quando ele sair da NFL, ele vai entrar numa espiral de cocô, assim, inimaginável. Porque você imagina o seguinte, o Pat McAfee ainda tolera ele, mas o Pat McAfee tá com foco ali no futebol americano. Você imagina o vendaval de titica, de insanidade que não vai rolar com o Aaron Rodgers aposentado, sentando, por exemplo, com o Joe Rogan, para ficar discutindo conspiração, avião que lança químico, terra plana, vacina que causa autismo, anti-vax. Você imagina quanta maluquice esse homem não vai poder discutir? E eu tô falando aqui do Joe Rogan, que é tipo assim, o ápice aí do maluquice, né? O high tier aí dos malucos. Quando ele começar a ficar chato, toda essa segunda base aí, essa série B dos conspiracionistas da internet, vão se agarrar no Aaron Rodgers também. Vem aqui falar de ET, vem aqui falar de seres que vivem no centro da Terra, vem aqui falar de viagem interespacial, e ele vai entrar nisso aí tudo, cara. Eu imagino o Aaron Rodgers assim, cara, num naipe do Ventania pra lá. É o que eu imagino. Eu poderia acreditar que isso não era papinho se ele falar que ele vai sumir da mídia esportiva. Porque essa aí provavelmente vai mesmo. Ele vai entrar no nível de mídia conspiracionista maluco. Vem aí o remake de Arquivo X, provavelmente ele vai ser um dos roteiristas ou até protagonistas. Então, e quem sabe acabar... Não faça isso com a minha série. Na Casa Branca. Por favor, não misturem. Não tragam esse cidadão para se meter numa série clássica, uma série maravilhosa, uma série que tem o lugar guardado no coração, não só meu, mas de muita gente, tá? Que ficava ali na Record, 7h30 da noite, esperando. E aí a Record mudava a sequência da temporada. Voltava um episódio nada a ver. Se esperando pra saber o que ia acontecer na próxima semana. Interrompia. Pré-torrent, pré-streaming. Então, tirem Aaron Rodgers de perto do meu remake de Arquivo X. Hein? Então, tá vindo aí. E eu não duvidaria que ele vai acabar na Casa Branca, filho. É daí pra lá. Tem um outro fator. E aí não é só pelo Aaron Rodgers. Mas se você passa uma vida inteira sendo o centro das atenções como atleta, você ganha repercussão por opiniões polêmicas fora do esporte também. E de repente, você perde esse palco, esse holofote, eu duvido que ele vai desaparecer. Duvido. Para mim, é realmente um papinho. E esse tem a ver com o último destaque, que é, mais uma vez, ele acusando a mídia de atenção excessiva e de desrespeitar a sua privacidade. Então são linkados, né? Ele falou que vai desaparecer porque ele não aguenta mais ter a privacidade dele invadida. E ele falou isso participando justamente do Pat McAfee, que é um dos programas ao vivo de resenha, de mesa de debate, de mais audiência na ESPN. Além disso, ele também é gigante no YouTube. E depois de participar de vários eventos aleatórios aí, shows, bate-papo durante off-season, e como o Magal lembrou, do Joe Rogan. Gente, o Joe Rogan é o maior podcast do Spotify até hoje. Tanto que ele já foi negacionista, anti-vax, ele já fez várias coisas lá. O pessoal começou a fazer campanha pro Spotify tirar ele do ar. E o Spotify não consegue, porque ele movimenta cifras assim, inimagináveis, milionárias, bilionárias, de anunciante, porque o programa dele é realmente um fenômeno de audiência. E é esse cara que participou disso tudo que tá falando que a mídia não respeita a privacidade dele. Então, peraí, o que ele quer? Ele quer ter o palanque, o holofote, só pra falar do que ele quer. Aí quando a mídia vem, esse anel aí casou? Estão desrespeitando a minha vida pessoal, a minha privacidade. Onde que traça essa linha? Que papinho, hein, senhor Aaron Rodgers?
É um papinho corroborado pelo anel de coco que ele comprou do pessoal lá em Piúma. E mais, se ele quer fazer isso aí, faz igual o Mininei. Mininei fez uma coletiva com parentes e parças no Santos para poder anunciar a renovação dele. Então o Aaron Rodgers quer mais ou menos isso. Ele quer aparecer só no Joe Rogan, no Madden McAfee, nos parças dele. E não quer dar satisfação nem do que ele é pago para fazer, que é ser um quarterback, líder de um time e cara de uma franquia. Ele achou que ele ia ser só mais um jogador? Então fosse jogar de cornerback, fosse jogar de safety, fosse jogar em outra posição. O quarterback tem que estar acostumado a isso desde o high school. Papinho, né? Olha, o que eu acho mais maneiro dessa história toda é porque o cara cria o problema por uma coisa que ele poderia solucionar. Vamos falar a verdade aqui. Vamos pensar que o Aaron Rodgers quisesse assim, cara, eu quero sumir do mapa. Quero, desaparecer, eu quero... Cara, que ninguém enche meu saco mais em lugar nenhum. Amigo, eu conheço aqui em volta de Juiz de Fora umas 35 cidades que se ele traz a fortuna dele, se muda, e ele não conta pra ninguém de onde ele veio, ele vai ser conhecido apenas como o gringo. Só isso. Teve o gringo aí que comprou as terras do Sebastiãozinho, do filho da Jurema? Então, ele comprou aquelas terras todinha lá e tá morando lá. É um gringo aí, não sei de onde ele veio, não. Acho que ele é da Dinamarca, algum lugar Fazenda assim. do Lenny Kravitz em Nova Friburgo, quem lembra? Pois é. Não, e lá deve ser famoso, porque o Lenny Kravitz faz questão de toda hora, né? Faz videozinho montado no cavalo. This is me, Fazenda. Só anda sem camisa. Né? Aí todo mundo sabe. E ele aluga a casa do lado. O Lenny Kravitz, você pode alugar a casa do lado e trombar. Ele faz Airbnb. Ele faz Airbnb. Aí o pessoal deve falar, lá o seu Lenny Kravitz lá, é o dono da fazenda ali. Então, cara, se o Aaron Rodgers vai pra Palma, por exemplo, compra um quinhão de terra lá, fica lá sossegado, ninguém vai dar conta dele. Nem a gente vai dar conta dele. Porque se você estiver andando lá pelo calçadão de Palma e você cruzar com o Aaron Rodgers, você vai falar assim, eu tô cruzando com o Aaron Rodgers. Então, é algum bêbado aqui do bar do Júlio que passou aqui, que, foda-se. Mas aí você tá citando uma cidade que é uma das sedes extraoficiais do podcast NFL, etc. no Brasil. Então, ia durar pouco tempo o anonimato dele lá. Não, mas porque o risco já seria mínimo, Ticas. Porque ainda que a gente chegasse lá no bar do Júlio e falasse assim, rapaz, esse aqui é o Aaron Rodgers, o quarterback do Green Bay Packers. O pessoal olhar pra gente e falar, não, rapaz, esse é o gringo que comprou a terra do Sebastiãozinho da Jurema. Só isso. Ele ia ficar incólume. Então, esse vitimismo de eu quero ter sossego, mas ninguém deixa porque eu sou famoso. Que difícil. E aí, finalizo, Ticas, com uma teoriazinha da conspiração. A famosa empresa que existe, que faz falsas mortes de celebridades, e que já fez esse serviço aí pro Elvis, pro Michael Jackson, uma porrada de gente aí, pode fazer para o Aaron Rodgers também, gente. Faz aí o contratinho padrão, standard, faz o pacote standard. Morreu de infarto, pronto, faz o velório, bota lá na sepultura, acabou, pronto, resolvido. Eu posso estar enganado, mas pra mim tem muita cara de que o cara vai passar a carreira inteira reclamando da atenção e assim que se aposentar e a galera parar de ir atrás, vai começar a implorar pra ter alguma atenção, e aí seja com as teorias da conspiração, seja falando lenha, seja candidatando a campanha independente lá para disputar um cargo. Para mim, isso está muito, muito claro, que é a tendência que vai acontecer com o Aaron Rodgers. E estaremos aqui, acompanhando, criticando, elogiando se precisar, mas elogiar tá difícil, né? Estamos quase aí comemorando 5 anos de NFL, etc. Não me compromete com elogio pro Aaron Rodgers, pelo amor de Deus. Tá. Estamos fora aí... de campo. Dentro de campo até elogio. Estamos na 6ª temporada, quase 5 anos de podcast, então é provável que até ele sentir falta da atenção, a gente ainda esteja aqui. Lembrando mais uma vez, a partir da semana que vem, até o fim do training camp início da temporada, nosso novo horário da live, segunda-feira, a partir das 8h30 da noite. Então não deixe de vir aqui, fazer como essa galera linda, maravilhosa fez hoje, mandar o seu like, mandar o seu abraço, seu salve e o seu comentário, que a gente fica muito feliz. Recados finais, Magal? Só lembrar da galera que semana que vem estreia o quarterback com aquele triozinho chuchu na água. Vamos ver, né? Valeu, Oli.
É isso aí, valeu. Lembrem-se, segunda-feira, 8h30 da noite, outro marcado aqui. Não esquece, segunda, 8h30 da noite. Infelizmente, as garras do capitalismo não perdoam, mas em breve tentaremos nos desvencilhar delas. Muito obrigado a você que chegou até aqui, a você que nos prestigia com o seu play, o seu apoio e o seu salve. Segunda-feira, 8h30, estaremos de volta. Um abraço e valeu! Beijo!